A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje um encontro do cantor, violonista, compositor e pesquisador musical Emiliano Castro e o Dr. Samir Salman, ele que é médico e diretor do Hospital Premier de Cuidados Paliativos. Um papo reto sobre confinamento, pandemia, política e música nos hospitais. Tudo online, com música, em casa, na quarentena. Estamos aqui na quarentena e nós vamos conversar agora com o Dr. Samir Salman. Tudo bem, Dr. Samir? Tudo certo? Tudo bem, Colibri. Um abraço. E também o Emiliano Castro, que é violonista, compositor, cantor, pesquisador de música popular brasileira e internacional. Tudo bem, Emiliano? Tudo bem. Estamos juntos, tudo junto. Estamos juntos. Aparentemente, vocês acham que não tem nada a ver, mas vocês vão ver que tem muito a ver o Dr. Samir com o Emiliano e com os trabalhos que os dois desenvolvem, né? Primeiro nós vamos falar um pouquinho dessa questão da pandemia, porque ela pegou todo mundo, não sei se de surpresa, alguns sabiam que o contágio estava vindo para o Brasil, né? O vírus estava vindo para o Brasil. Outros não tinham essa informação privilegiada, mas o fato é que foi uma coisa espantosa para todo mundo. O mundo das artes, Emiliano, um artista, músico, compositor, sofreu logo de cara, porque o primeiro que teve que fechar, acabaram os espetáculos ao vivo, tudo fechou-se e talvez será o último a voltar com o teatro, é o que dizem, né? O último a voltar. Não sabemos. O fato é que foi um impacto muito grande para o mundo das artes e eu acho que até para a medicina. Então a gente pode conversar, fazer um paralelo de tudo isso, né? Começando com o Dr. Samir. Foi uma surpresa, Dr. Samir, quando chegou o coronavírus, o Covid-19, que a gente tem que falar todo dia isso, já me encheu também falar coronavírus, Covid-19, mas enfim, tem que falar para situar bem. Chegou a ser uma surpresa, os médicos que trabalham com isso já tinham alguma informação a esse respeito, doutor Samir? A gente começou a ter conhecimento e ter uma noção da gravidade quando a Organização Mundial da Saúde, em 12 de março, decreta que havia uma pandemia no mundo, ou seja, haviam infectados desse novo coronavírus em todos os continentes. E foi uma surpresa no sentido da virulência e letalidade do vírus, da maneira como ele se expande rapidamente e atinge a comunidade, a sociedade como um todo. Nesse sentido, foi uma surpresa, sim, porque deixou o mundo de pernas para o ar. A gente teve o privilégio de poder receber essa infecção depois dos outros países e, infelizmente, não nos aproveitamos disso, dessa experiência que passaram os países da Ásia e da Europa. Mas foi uma surpresa, assim, a letalidade e a virulência dessa pandemia nos pegou de surpresa. E também para todo mundo, né, doutor Samir? Porque quando se decreta que se vai todo mundo para confinamento, se indica, né? A Organização Mundial de Saúde sugeriu, não, ela indicou, né? Ela falou assim, o confinamento, como não existe remédio e não existe vacina, confinamento é a melhor coisa, a melhor prevenção. Essa era a orientação. Agora, parar tudo, as pessoas, nem todo mundo estava preparado. Aí a gente ficou claro para todo mundo como o país é desigual, né? Porque muitos podem, nós somos privilegiados, podemos ficar em confinamento e outros tantos não, né? Muitos não podem ficar porque vivem em outras condições de questões sanitárias, né? Saneamento básico não tem e a dificuldade para fazer uma quarentena ou um confinamento é muito maior. Ficou muito claro, né? Eu acho que para mim, para todos vocês aí, essa desigualdade. Já estava escancarado isso antes, né? Mas agora com a necessidade. Vamos para confinamento. O cara falou, eu não posso ficar. Como é que eu vou ficar confinado? Não tem como, eu moro todo mundo junto.
enfim, e vários problemas que surgiram em decorrência dessa pandemia, né? Então a gente ficou assim perplexo mesmo. A área da arte dos músicos também não sabe o que fazer, né? Eu quero saber a opinião do Emiliano, como é que ele sentiu isso, porque foi um impacto também não só da doença, como falar assim, e agora vamos fazer o quê? Como que a gente vai se apresentar? Como é que a gente vai ganhar dinheiro? Como se a gente ganha, o músico principalmente ganha dinheiro com um espetáculo ao vivo, né? Como é que vai ser isso? E aí, Emiliano, como é que foi o impacto? Eu ainda não sei como é que foi o impacto, né? A gente É pior, né? ainda estamos na ladeira, aquela sensação da vertigem que vem antes do chão ainda não passou, né? Então a gente vai vendo, você disse da desigualdade, pois tem um mercado de símbolos que a gente também capta diferente, né? O que passa nas rádios alerta a uns de uma maneira, outras rádios convocam, ficam nessa de o Brasil não pode parar, então tem muita coisa ainda por acontecer, né? E é muito honesto dizer que eu não sei até onde vai esse impacto, né? Aqui para nós tenho 2 filhas pequenas, minha mãe tem a nós, então assim cada um tem as suas organizações familiares e as condições para parar, mas a consciência de que é necessário parar bateu muito assim, e nos grupos que a gente está ligado, escolas e família, esse tipo de coisa. Parou tudo. Então, assim, dos espetáculos pararam todos, tinha viagens agendadas. Eu acabei de gravar um disco pelo selo Sesc, foi uma sorte que que a parte presencial tenha se concluído antes do confinamento, né? Veio gente da Espanha, mais sorte ainda, foi um projeto muito grande que vai estar esperando agora, deve sair no segundo semestre, depois eu posso contar. E muitas viagens foram canceladas e shows, o ambiente, a música semanal, né, pessoal do choro, pessoal de música ambiente, de parar, e eu senti com grande impacto em alguns lados. Todos os shows cancelados. Outro, uma evasão de alunos brutal. Eu conservava alguns alunos e quase todos foram embora porque eles mesmos se viram muito ameaçados economicamente. Evidentemente, a cultura não é a mesma coisa que a comida e a saúde, apesar de que a gente está tendo a oportunidade de ver quanto faz falta, né? Quanto que as pessoas buscam filmes e música e cultura pela internet atualmente. E uma coisa que me liga com muito orgulho também ao Hospital Premier e ao Dr. Samir, que eu trabalho no hospital há 3 anos e atualmente a gente estava em franco processo de apresentação da próxima edição do curso Viver a Música. O Hospital Premier é um hospital referência continental nos cuidados paliativos e a arte é uma ferramenta poderosíssima nos cuidados paliativos. Então, a gente tem um curso de formação de músicos atuantes em hospitais e instituições de saúde, que conta com grandes nomes, grandes professores. As 4 primeiras edições foram coordenadas pelo Ivan Vilela e a última, e essa próxima, que está em suspenso, eu tenho sido o coordenador pedagógico desse curso. E ele teve de parar. A gente imaginou inicialmente que era atrasar 1 mês. De repente, atrasar 2, de repente a gente parou de falar do assunto porque realmente deixou de ser prioridade, porque a gente tem de respirar, né? Então, o impacto é tal, eu não sei qual é a gravidade, sei que não estamos sozinhos, né? O que a gente precisa é se ajudar e fortalecer as redes de troca de comunicação, de símbolo, de alento e de bens materiais também, porque tem muitos amigos. Hoje mesmo eu estava falando com o Vitor Lopes, que vocês 2 conhecem, grande parceiro da gaita, né, da harmônica, e que estava me contando de gente muito próxima, que está precisando de ajuda muito direta. Verdade. Então, a gente se aproxima também e, nessa circunstância, a gente se dá conta de coisas muito radicais, né, que estão na raiz e tem que dar um jeito de tornar isso uma força também, essa nova consciência, né? E muita gente está buscando, os artistas estão buscando lives, estão buscando alternativas e tal. Agora, a preocupação mais imediata na área de espetáculos são os técnicos, que eu chamo os artistas técnicos, né? E esses não tem como fazer live e tal, o cara que cuida do caboman, o cara que cuida do som, o road,
A turma da iluminação, essa turma não o quê? É freelancer? Como é que vai se virar? Não tem espetáculo mais? Então, tem gente batendo a porta de várias entidades, dos sindicatos dos artistas de espetáculos e tal, pedindo cesta básica, passando fome. É um negócio assim que a gente não tinha noção, né? E se fica muito comovido com isso e impactado com isso, porque o sujeito vai lá bater na porta de produtoras, amigos nossos e tal, pedindo comida, cesta básica. É uma coisa, não estão pedindo trabalho, estão pedindo comida. Quer dizer, é grave a situação, né? Para essa turma toda que gira em torno da arte, né? Agora o doutor Samir lá no... Fale, desculpe. Desculpa. E tem tido muitas boas ideias. Elas, individualmente, são exceções, né? A UBC tem uma ideia, outros grupos vendem shows antecipados. São ideias que, como uma rede, elas sim vão compor uma nova visão elas vão permitir que circulem, mas é devastador, assim, como a maneira como a gente se relacionava profissionalmente antes foi arrasada. As ideias são exceções e são inspiração para alguma solução mais sistêmica, mas ela ainda não existe. Antes de falar do projeto que você já citou, Emiliano, do Música nos Hospitais, é um trabalho maravilhoso que o Samir implantou no Premier, que é uma coisa muito, muito legal mesmo, e que fala da música não só como terapia, como cura mesmo, porque eu já acredito que não é nem terapia mais a música. Eu acredito na capacidade da música curar a pessoa, né? Não sei se clinicamente isso o Dr. Samir pode dizer, não sei se cura, mas que ajuda a curar, ajuda. E o Dr. Samir teve uma atitude radical, né? São quantos? 48 internados aí no Premier? 48. São quantos funcionários? 200 funcionários, mais ou menos. 200 funcionários, E você tomou uma atitude, Samir, como diretor aí do Premier, uma atitude radical, que muita gente até noticiou, falou, mas isso aí precisa ter, no mínimo, muita coragem para fazer. E você, como diretor, não é que você implantou um negócio e falou, deixa os outros fazerem. Você está à frente, está morando dentro do Hospital Premier. Explica por que você teve essa atitude e qual foi por que você teve essa ideia. Explica para nós. É importante, os fatos foram acontecendo, como eu falei, dia 12 de março foi decretada a pandemia. Dia 18 de março, a gente, num comitê de crise que foi montado aqui para acompanhar, começou a receber notícias do que vinha acontecendo com hospitais similares ao nosso na Europa, hospitais de idosos, hospitais de cuidados paliativos. E nós ficamos muito preocupados. E aí é importante a gente contextualizar que é uma pandemia que não tem remédio, não tem cura, não tem teste, não há teste. E além disso, a pergunta que foi feita, que eu me fiz, se esses funcionários fossem meus familiares, o que eu faria? Porque, na verdade, a gente tem que levar em conta que a atitude não foi só tomada por conta dos pacientes. Os funcionários, em média, andam 3 horas em transportes públicos, entre idas e vindas. Então, eles eram também agentes que poderiam propagar a infecção para dentro da sua casa, o que vem acontecendo com muitos profissionais de saúde, infelizmente, né? E desses 200 funcionários, 44% toparam participar dessa quarentena solidária, onde a gente acabou se internando junto com os pacientes. Foi uma atitude radical diante de uma tragédia humanitária, né? Nós estamos vivendo uma tragédia humanitária. Você acredita que já tinha profissionais nossos sendo agredidos nos seus prédios? Enfermeiros, enfermeiras, onde os moradores do prédio agrediam eles, falando, vocês não devem mais vir para cá, nos ônibus. Eles estavam começando a ser ofendidos. Então, diante desse quadro todo, o hospital, junto com a diretoria e os funcionários, decidiu por esse auto-isolamento, esse lockdown
provocado por nós mesmos. E nós estamos no 58º dia da quarentena e cansados. A renúncia não é pouca. Você imagina que desses 90 e poucos funcionários que estão aqui, mais da metade é mãe. Então, para dar uma dimensão da renúncia que está havendo, da dedicação que essas pessoas tiveram em estar aqui cuidando dos pacientes, cuidando de si próprios e dos seus familiares indiretamente, porque tem relatos de profissionais de saúde que estavam trabalhando na linha de frente, voltaram para suas casas e numa semana morreu a mãe ou a avó. Você imagina isso em termos de trauma psicológico para um profissional de saúde, né? Então, diante disso tudo, a atitude realmente foi radical. E eu concordo que, agora, diante do drama humanitário que a gente estava assistindo e as notícias que nos chegavam, por exemplo, hospitais na Espanha, já sem ninguém para atender, um hospital de 70 leitos, os pacientes infectados, os funcionários infectados, e foi o que nos motivou, foi proteger a vida. A vida humana, ela tem um valor intrínseco, ela não pode ter um valor utilitário. No momento que a vida humana tiver um valor utilitário, aí acabou, amigão, acabou essa experiência da humanidade. Então, para a falência tem jeito, para o falecido, amigão, não tem jeito. O fato concreto é esse. Então, nós temos que colocar na mesa, de maneira muito clara para a população, que a vida humana não tem preço, seja ela de quem for, do paciente, do funcionário, da menina da limpeza, de quem for, não tem preço. E o Premier vem, ao longo da sua existência, nesses 6 anos, preconizando valores humanitários. E nós somos chamados à prova agora. Foi a hora da onça beber água. E a onça foi beber água. E estamos aí correndo esses riscos. E eu posso te dizer o seguinte, é uma experiência de alteridade exponencial. Nós temos aqui médicos fazendo o papel de técnicos de enfermagem, médicos fazendo o papel de menina de limpeza. E todo mundo, além do seu trabalho profissional, está realizando trabalho voluntário. E eu posso te garantir que o povo brasileiro, dadas as circunstâncias, é um povo ordeiro, solidário e limpo e organizado, entendeu? Há uma situação que, dada a circunstância, por incrível que pareça, as pessoas aqui estão vivendo um momento de reflexão que no dia a dia do seu trabalho não tem. Porque as mulheres que aqui trabalham têm dupla ou tripla jornada, não é isso? Vem, fazem seu trabalho, tem que voltar em casa, fazer comida, ser mãe, ser filha, ser mulher, enfim. E aqui está tendo a oportunidade de ter tudo pronto e poder conviver e refletir um pouco de uma maneira diferente. E eu te digo que está sendo inesquecível. A gente está registrando tudo e ninguém mais vai esquecer essa experiência. O hospital nunca mais vai voltar a ser o mesmo. E eu vou te contar Por favor. Uma pequena história só Eu conheci a Marieta, a menina da limpeza, uma senhora da limpeza, que trabalha comigo há 4 anos. E mesmo com todo esse cabedal humanitário, você sabe que a vida, no dia a dia, a gente não tem a oportunidade de conhecer as pessoas como a gente gostaria de conhecer. Aí estou tomando café com a Marieta um dia e conversando sobre a vida dela. Aí ela falou, doutor, eu lutei para que... Eu tenho 2 filhas, a Bárbara e a Beatriz, e eu lutei para que elas não trabalhassem e só estudassem. Eu falei, é mesmo? O que elas fazem? Aí ela falou, uma filha minha faz sociologia na UFRJ e a outra está fazendo a 2ª faculdade na USP. E não bastasse isso, eu tenho um irmão doutor, professor de sociologia na UFRJ. Né? Então, como a gente subestima esse povo invisível, né, que
no dia a dia a gente tem tão pouco tempo para conhecer. E eu te digo que a maior reserva de dignidade que nós temos aqui são as meninas da limpeza e da cozinha. É o povo que menos tem, é o que mais dá. Esse é o enigma. É uma coisa para refletir muito sobre isso, hein? Muito legal a experiência. E você mesmo, depois você conta um pouquinho mais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui sobre a experiência de você mesmo estar isolado da sua família, né? Porque você assumiu uma coisa no hospital que você é o diretor, mas fala, mas você mesmo assumiu, não é? Fala assim, os outros vão fazer, eu vou para casa. Não é assim que funciona. Né? Você fez e você está aí assumindo todo esse confinamento com todos os funcionários. É uma coisa realmente inesquecível, importante e tal, né? Vamos fazer um pequeno intervalo. Agora o Emiliano vai tocar para nós, não ao vivo, porque não dá. Nós vamos botar um clipe para dar uma animada, para dar um respiro, né? O que a gente vai ouvir, Emiliano? Diga lá. Já digo, já vou botar uma pimenta. O Dr. Samir falou que o hospital nunca mais será o mesmo. A gente está ouvindo muito, né, que o mundo não será o mesmo, mas essas experiências radicais marcam a música de um jeito muito evidente. Eu, comparando com amigos falando de músicas do mundo, os povos que mais sofrem são os povos das músicas mais festivas. Uhum. Assim é o samba, assim é um monte de dimensões da música africana, assim é o flamenco. O pessoal que tem a vida mais pacata tem a música mais pacata também. Então, isso com certeza vai deixar a nossa gama de emoções positivas e negativas muito maior. Aí tem um ícone desse nosso imaginário brasileiro tão feliz, tão sacana, tão lascivo, que é o Aldir Blanc, né? Que nos vitimou a todos com a despedida. O Dr. Samir falou que a gente está produzindo uma peça que logo vai sair, que liga também o Aldir com essa empreitada do Hospital Premier, mas há alguns anos, não sei se há uns 6 anos, eu não me lembro exatamente a data, posso procurar, a gente é um dos grupos que eu faço parte, chamado Choro de Bola, dedica ao choro e à brasileira, a gente gravou uma música, Profissionalismo é isso aí. O balde de ironia é do Aldir Blanc pra gente. João Bosco e Aldir Blanc, Profissionalismo é isso aí. É isso aí. É isso aí. É Samir também. Vamos rodar, então. Vamos rodar. Vamos rodar o clipe. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Samir Salman e o Emiliano Castro. Vamos rodar. Roda, pimba. Era eu e mais 10 no padieiro. Estácio de Sá fazia biscate o dia inteiro, pra não desovar. E quanto mais apertava o cinto, mais magro ficava com as calças caindo, sem nem pra um cigarro, nem pra arrancar. Falei com os 10 do padieiro, do jeito que tá com a vida pela hora da morte. E vai piorar, imposto, inflação cheirando assalto. Juntamos as famílias na mesma quadrilha, nos organizamos pra assaltar. Fizemos a divisão dos trabalhos, mulher suadora, trotuar. Pivete nas missas, nos sinais, mamanjo no arroxo, pós-chantagem, balão apagado, tudo que pintar. Já assim reformamos o padieiro, penduramos placa no portão. Tizil, Cospe, Grosso e seus irmãos, agora no ramo atacadista, convidam pra um pudim de inauguração. Tentei, olha o calor, tentei, com berro e saliva fizemos pé de meia. Tentei, com berro e saliva fizemos pé de meia. A divisão dos trabalhos, mulher suadora, totuá. Pivete nas missas, nos sinais, mamanjo no arroxo, pós-chantagem, balão apagado,
reformamos pra dinheiro, penduramos placa no portão. Diz o cuspe grosso seus irmãos agora no ramo atacadista, convidando pra um de inauguração. Tentei, olha o galo, tentei, com derro e saliva fizemos pé de meia. Tentei, com derro e saliva fizemos pé de meia. Hoje tenho status, mordomo, contatos, pertenço à situação, mas não esqueço os velhos tempos. Um domingo numa solenidade, uma autoridade me abraçou, bati-lhe a carteira, nem notou, levou meu relógio e eu não vi, não há mais lugar pra amador. Um domingo numa solenidade, uma autoridade me abraçou, bati-lhe a carteira, nem notou, levou meu relógio e eu não vi, já não há mais lugar pra amador. Tentei que eu tô falando com berro e saliva fizemos pé de meia. Tentei, com berro e saliva fizemos pé de meia. Ri melhor quem ri impune até hoje. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Emiliano Castro, violonista, compositor, cantor, pesquisador de música popular brasileira, e o Dr. Samir Salman, lá direto do Hospital Premier, que ele está lá confinado. Imagina, Samir, que você também deve ter essas experiências que você acabou de nos contar aí, são muito incríveis, né? E você também deve estar com a família, né, preocupado, porque você tem uma família grande, né, Samir? Está com saudade da família, né? Não vou fazer você chorar aqui, mas imagino que você esteja com saudade. Eu vou te falar, eu não sei se eu estou ficando gaga, mas eu estou chorando por tudo, viu, Colibri? Daqui a pouco eu vou me internar, porque... Mas, ó... A gente... Fale. A gente fica a flor da pele, não é isso? Porque é evidente. E a gente tem uma tem questão... oportunidade de... Pode falar. Não, uma questão que eu acho assim de cabeça mesmo, que você falou que a gente vai ter que se internar, né? Porque se a gente fica vendo o noticiário, doutor Samir, o Emiliano também pode dar o seu depoimento, você fica pirado, que é número de mortes, né? É estatística. Hoje morreu tanto, amanhã vai tanto. No mundo já estão fazendo a flexibilização, aí a gente vê a experiência, tem gente que quer fazer agora, já quer sair do confinamento agora e sabendo que a Europa só depois de muito mais tempo e depois de resolver todos os problemas e que está fazendo aos poucos a flexibilização, né? Então, se a gente vai de manhã ler o jornal, ver o jornal, ouve a Rádio Brasil Atual noticiário, você fica, é um número de mortes, né? É para deixar qualquer um deprimido. Eu não sou psiquiatra, mas imagino que muita gente fica deprimida. Os músicos, muitos deles, e eu tenho vários depoimentos aqui no programa, estão deprimidos, porque eles têm essa sensibilidade à flor da pele, como diz o doutor Samir, né? Também preocupados e tal, e sentem muito essas questões, né? Não só por questões de sobrevivência, mas porque se você ficar vendo só, como eu disse, os noticiários, você cai em depressão. E como é que a gente faz para resolver isso, hein, Emiliano? Eu ia perguntar para o doutor Samir, eu vou perguntar para você. Eu rio para não chorar, né? Porque é aquele riso nervoso, né? É o riso nervoso. Eu já era chorão antes disso tudo. Eu atualmente estou desidratado, bicho. E se a saudade que eu tô do Samir, eu não imagino a família dele, bicho. Mas é o seguinte, a minha primeira reação foi parar de tocar, né? Então assim, a gente vive
tem uma história de ser para-raio mesmo, porque a música, quando ela mais representa sentimentos profundos e verdadeiros, é quando você menos domina esses sentimentos, é quando ele se conecta como se fosse um para-raio mesmo, né? Então, tem momentos que você ouve rádio e começa a achar que o problema está em todos os lugares da sua casa, e cada um de nós, quem estiver assistindo, tem prioridades. Tem gente aqui que depende da relação. No meu caso aqui são as crianças. Eu percebi que eu tinha que parar e coloquei música, e a nossa vida melhorou naquele dia, mas assim, muito. E isso me fez me lembrar da função da música, que em vários níveis diferentes é a de conectar. Tanto os músicos precisam se conectar para fazer música, quanto o público e o músico, mas internamente, quando o músico para de tocar, ele é como alguém que não se reencontra, que não fica em paz, e a música promove esse alinhamento assim das frequências. Deve ter alguma coisa física com isso, além das energias todas que nos fazem seres humanos e que permite que a gente ouça, fale, sinta o que o outro está sentindo. A música é uma maneira desse reconhecimento, né, da alteridade, e que ela de fato nos expõe muito. Eu senti esses dois sentimentos que eu já falei. O primeiro, assim, a falta de metas, a falta de contratações, me tirou imediatamente. Eu virei cozinheiro, faxineiro, professor de escola fundamental, tudo aqui em casa, né? Enfermeiro da mãe, esse tipo de coisa. Mas depois eu senti também que tinha um chamado da função da música para os povos, né? E que eu precisava me afinar como um instrumento de veicular esse tipo de coisa, e isso me trouxe de volta a pensar projetos em diversas frentes. Uma delas são os vários recursos de comunicação que o Hospital Premier tem feito para se ventilar internamente e também para fazer saber, o mundo saber, não só o Brasil, o que está acontecendo lá dentro. Então, assim, se entregar pela arte é um recurso antigo da humanidade para a gente se conectar, se reconhecer como povo, se conversar com seus deuses, com o ritmo da plantação, para falar uma metáfora, né? O ritmo dos ciclos que a gente vive, para suportar. Então eu estou nesse momento voltando a frequentar a música como um sacerdócio para reconectar mais do que uma pessoa só. E eu acho que esse é um poder muito grande. Não sei, quando você teve um momento que você falou, é a primeira que parou, é a última que vai voltar. Isso é a dimensão profissional da vida dos artistas, porque a dimensão artística, que é não remunerada, e as lives estão nesse contexto, na sua enorme maioria. O pessoal começa a ter ideias de como precificar, como receber pelas lives, mas elas são só conexão, né? Elas são só marca do ponto de vista do mercado, mas não são um trabalho remunerado. E eu não sei como é que vai ser, só sei que sem isso não dá. Sem essa conexão, todos saímos perdendo muito, né? Mas sinto muito essa flor da pele que o doutor estava falando, com certeza. Doutor Samir, e como é que a gente faz para não ficar pirado? Eu sei que o senhor não é psiquiatra, né? O senhor se formou em psiquiatria, doutor Samir? Não, né? Não é o seu ramo, né? Sou clínico geral, tenho uma filha psiquiatra. Eu sei, por isso que eu perguntei. Na verdade, Colibri, a gente tem aqui yoga, tai chi chuan, cinema, tem música, tem ping-pong. Você conhece o espaço aqui e, de alguma maneira, é um privilégio para a gente no sentido de ambientação. Então, tem os solários. A gente tem feito muita atividade física para passar o tempo. O fato é que você falou no aspecto psiquiátrico, você imagina, nós vamos precisar de um distanciamento crítico dessa pandemia, porque as consequências, você imagina o profissional que opta em qual paciente ele vai atender. Eu estou falando do SUS agora. O trabalho desses profissionais no sistema precário, enfim, no sistema
que você fica entre a vida e a morte o tempo todo. Os traumas que vão gerar para as pessoas isso, no sentido de você se sentir responsável diretamente por não atender, mesmo que você não seja culpado pela infra, mas você que está lá. Você é o profissional que está tendo que decidir. Na Itália, eles viveram o drama dos pacientes de 80 anos não serem mais atendidos. Quer dizer, quando a gente dá sentido às palavras, um drama humanitário, é um verbete, mas eu acho que nós estamos aprendendo, eu pessoalmente estou aprendendo o que é um drama humanitário, porque nós temos aí o Emiliano falando, os artistas desse país, a cultura, que estão sofrendo. Eu vou te dizer uma coisa, eu só estou pensando no dia a dia. Eu estou querendo que esse processo todo, infelizmente a gente não pode ajudar todo mundo, mas das pessoas que estão sob a nossa governança aqui, nenhum a menos, no sentido que ninguém morra por causa dessa pandemia. Mas é incalculável o drama psiquiátrico, psicológico que vai vir decorrente dessa. Eu não tenho dúvida. Eu tenho acompanhado, eu estou com 2 filhos médicos nessa casa, são residentes. Um deles pegou Covid e voltou para a atividade. E é um drama para eles. E aí a gente discutiu, eu, num sentimento de pai, eu queria arrancar meus filhos de lá, porque eles estão trabalhando diretamente no covidário, com pacientes infectados. Mas nós temos que assumir o ônus e o juramento que nós fizemos. Porque se os profissionais de saúde saírem correndo, isso vai virar o quê? Vai virar algo... Então, eu vou te dizer uma coisa, é incalculável o sofrimento que todos nós estamos sofrendo. Eu falei de mim, mas aqui as pessoas, cada pessoa que você encosta e ouve a história, você vê o tanto de sofrimento que existe. E eu rezo mesmo diariamente, voltei a rezar, viu, Colibri? Não sei porquê. E passei a rezar mesmo por esse país, viu? Porque é preocupante, a gente está vivendo essa dualidade de informações, né? Uma coisa que confunde o povo, a população, enquanto nós deveríamos estar unidos na questão da informação. Você deu exemplo que a Europa está abrindo, mas depois de ter resolvido minimamente as coisas, porque a gente está nesse processo, é muito sofrimento. Eu acho que muito desse pano de fundo é o que nos faz chorar, viu, Emiliano? Esse inconsciente coletivo que você, o Colibri e eu sentimos. Eu conversei com o Elifas Andreato ontem, ele falou, Samir, eu também estou chorando à toa. O Palmério Doria, a mesma coisa. Então, a gente está com um pano de fundo terrível, terrível, porque não é brincadeira. Não é brincadeira, não, que a população brasileira ainda vai sofrer com essa pandemia. E é isso. Chico César fez uma música, me chegou outro dia pelo WhatsApp, uma música falando histórias de vida, e a cada verbete com um nome, o Antônio da Silva, ele terminava: se números frios não te tocam, quem sabe histórias de vida te tocam. Eram assim, pequenas biografias das pessoas que estão nesses muitos números, né? Sem pensar também, né, que a gente fala do Aldir Blanc, que é uma pessoa conhecida e tal, e outros tantos, né? O maestro Martinho Lutero, nosso querido amigo, que foi embora, o Samir conviveu com ele, Emiliano também, eu também, muitos anos, né? Quando eu soube do drama dele, aí eu falei assim, eu queria prestar uma homenagem para ele, claro que eu botei na rádio de forma até emotiva, né? O que era possível, uma última entrevista que ele fez comigo na rádio, que ele fala de Mozart, fala do fato de ser maestro, do coro Luther King, aquelas coisas lindas que ele fazia e tudo. Foi muito emocionante o que eu pude fazer naquele momento, mas pessoalmente eu falei, poxa, eu não posso ir nem no enterro do cara, né? Nem prestar a última homenagem, ajudar os amigos, a confortá-los, né? A Cira e todos ligados a ele diretamente. Então, o sentimento desse aí também é muito forte, né? Que aí morre uma pessoa que você
conheceu e admirava também como o trabalho musical dele. Você não pode prestar nesse momento, né, da pandemia, você não pode prestar uma última homenagem, ajudar, vamos lá, né, confortar os amigos, conversar e tal. E não sei se ajuda a família, mas você também conforta, né, como dizem, mas conforta. Não pudemos fazer isso. Você está levantando uma questão que é um dos principais problemas, a não realização desse rito de despedida. Isso é fundamental. Nós estamos habituados a esse rito, a esse ritual de, sabe, velar o corpo, de celebrar a vida da pessoa que está partindo. Isso é mais um problema psicológico e psiquiátrico, porque imagina você não poder se despedir do seu pai, da sua mãe e por aí afora, né? Quer dizer, é complicado. Esses são mecanismos que mantiveram a humanidade juntas, né? Os povos velhos, nas Áfricas, no Oriente, entre os indígenas, eles não sofrem disso que o Ocidente moderno sofre, de botar preço na idade das pessoas, né? De pensar que alguém vale na medida em que gera receita, né? Porque o axé, porque as relações humanas cheias de símbolo são fundamentais para que a seiva corra entre os povos. E o que a gente vive, essa desconexão, né, que o pessoal, desencantamento, né, que a gente vive, é muito enunciado pela impossibilidade da gente velar os mortos. A gente reconhecer o fim da experiência. Assim, os velhos são mais importantes nos povos antigos porque eles se aproximam do grande mistério da vida. Eles podem contar para o seu povo de que vale a vida. E para a gente já vinha descartando antes e agora é proibido de velar, ou seja, socialmente aquela morte fica sem memória. E aliás, a gente tem, nessa entrevista aqui, a gente está fazendo um trânsito entre a dificuldade do Covid e a dificuldade política, né, que estão paralelos, infelizmente, para nós. Se por um lado a gente teve o privilégio de poder assistir como foi para outros povos, por outro lado, eu não imagino que outro povo esteja vivendo esse desafio interno que a gente está vivendo na política aqui. E você acabar com a memória de um povo por projeto é o que nos enfraquece tanto. Isso é uma grande ameaça. E o velório, assim, o luto, o reconhecimento da vida, a lembrança, a memória do que foi ditadura, do que foi escravidão, esse tipo de coisa é fundamental. Do que foi o nazismo, do que foi, né, o Holocausto, é fundamental para que o povo siga viável, né? Então vamos ouvir uma música para dar uma refrescada rápida aí, porque eu não sei se eu que nós nem falamos de política agora, hein? Doutor Samir e Emiliano, até agora nós não batemos no governo ainda. Nós estamos sendo bonzinhos até agora. Não falamos. Mas daqui a pouco a gente vai falar no próximo bloco, no final. Emiliano, o que a gente vai ouvir agora? O que você sugere? Teve um projeto litero-musical que eu fiz a partir do romance de um doutor, Marcos Giansante. Ele é cirurgia bariátrica, outro universo. Escreveu um romance lindo que o cenário, a música era o fio condutor e o cenário era o ambiente da formação do jazz, da criação do jazz no Mississippi na virada do 1900. E aí a conversa foi crescendo, isso virou um espetáculo litero-musical e eu compus músicas. Uma delas se chama A Dor. É a única música para 4 vozes negras. Foram Lena Baule, que é de Moçambique, o Bukassa Kabengele, que ele é do Congo, mas é brasileiro, vive aqui há muito tempo. Reginaldo, 16 toneladas, e Júlio Moura. Também teve um narrador, que é um ator, Ricardo Rodrigues, todos eles negros, e eu tocando guitarra, eu compus, fiz os arranjos, e essa música A Dor, dentro desse espetáculo, ela é a única que é em inglês, as outras eram em português. Ela falava sobre o racismo naquela virada de século no sul dos Estados Unidos, e é o que eu proponho que a gente ouça agora. Então vamos ouvir. Mas essa não tem nada a ver com o Opus memória, Blues. Né? É do Opus Blues essa, não? Opus Blues é o nome desse espetáculo, sim. Beleza, você não falou o nome do Tudo espetáculo. A ver com a memória. Isso aí. Então roda agora o Opus Blues, daqui a pouco a gente volta. Dr. Samir e Emiliano.
Exatos 5 anos se passaram. Sally se desligou por conta própria do hospital. O médico, à época, anunciou que, por todos os meios possíveis, que a demitiu. O que se tornou relevante é que, a partir desse fato, a enfermeira não conseguiu mais admissão em hospitais da região. Seu nome passou a constar em uma lista marginal de um submundo fraternal e racista que subsistia em algumas localidades. De novo, nos defrontamos com um equilíbrio estranho, mas eficiente entre hábitos, costumes, conceitos e instituições. Seus integrantes podiam atuar em modo simplificado, através de crimes isolados ou, em alguns casos, assumir aspecto grupal e histérico com práticas e rituais emprestados do adereço religioso tradicional, como o uso de túnicas, capuzes, o fogo dos círios. Podia contar também com a eventual habilidade de um líder em conduzir o fogo para grandes crucifixos e até mesmo para corpos linchados e enforcados. Estamos de volta aqui com o Emiliano Castro, cantor, compositor, produtor, pesquisador e tudo mais, e muitas outras coisas. Dr. Samir Salman, que além de médico, também é um cara que é o protetor das artes, eu diria. Um cara que pensa muito na questão da música. É um artista também, né? Por que não dizer? Eu vi ele já cantar, não canta grande coisa, mas ele é um artista também. E um cara que... Eu estou quebrando um pouco o gelo, que os assuntos são pesados aqui, né? Então vamos dar uma quebrada um pouco. Doutor Samir sempre... Qual é essa sua ligação com a música, Samir? Desde quando? Você tem lá do Brás, do tempo do Brás, não? Do tempo do Brás. Segundo os meus amigos, as más línguas, eles falam que eu desafio até falando. Então, acho que os deuses das músicas, o Deus da música decidiu me castigar de tanto que eu amo música, né? Mas você criou dentro do Hospital Premier o Jardim de Soraya, em homenagem à sua mãe, né? Muito lindo e tal, um espaço cultural, um espaço musical também, né? Onde muitas celebrações acontecem lá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa criação dentro, que é uma coisa que existe, acho que é inédito, né? Em pouquíssimos lugares, não tenho notícia de outros lugares, um hospital que abre um espaço cultural dentro do hospital, abre, né? Não que já tenha, né? Abre um espaço cultural para celebrar a música e vários eventos. Como é que foi essa ideia e tudo isso ligado também ao projeto de música nos hospitais, né, Samir? Explica para nós um pouquinho. É verdade. O Hospital Premier é um hospital de cuidados paliativos. E o que se preconiza, o que a Organização Mundial Organização Mundial de Saúde preconiza, o que é o cuidado paliativo? É uma abordagem multiprofissional que cuida do paciente e seus familiares diante de doenças ameaçadoras. Então, tradicionalmente, a gente tem uma medicina do curar, se cura, e nós não podemos abrir mão da tecnologia, dos avanços que houver. Mas a maior parte das doenças são incuráveis. Aí entra o cuidado paliativo, tratando o ser humano não como um ser biológico, só um ser, uma máquina. Ele é um ser biológico, é um ser espiritual, é um ser social, é um ser
a gente é um ser multidimensional. Eu estou explicando tudo isso porque tem a ver com o curso de música que hoje nós temos a felicidade de ter o Emiliano à frente dele, e eu posso afirmar que o Emiliano acrescentou muito ao curso, porque esse curso ele ao mesmo tempo que ele está sendo aplicado, a gente tem um processo de aprendizagem ativa, não só dos alunos, mas dos professores, e as artes. O curso tem como premissa, eu não entro num quarto de um paciente sem saber a biografia dele. Quer dizer, eu não posso chegar lá e cantar para ele uma música, um sertanejo, se o cara gosta de Noel Rosa, gosta de Aldir Blanc. Então, esse ser biográfico liga às artes. O que ele gostava de assistir? Eu posso contar uma passagem que eu tive aqui com o Fernando Pacheco Jordão, que ele queria assistir uma ópera. E eu preparei essa ópera para ele assistir e assisti com ele. Quer dizer, essa preocupação com o ser biográfico, porque a música ela resgata a memória afetiva, ela nos leva para outro tempo, para outras situações. Então, qual a importância da arte? Total. Porque se a gente for ver, você que trabalha com música, é um estudioso, Colibri, vai ser um paciente muito difícil aqui no Premier para te satisfazer, né? Porque você gosta... Você vai ter que ter uma discoteca aí, né? Tá fácil. Mas o espaço, na verdade... Outro dia eu vi o depoimento de uma reitora da PUC, que ela definiu o Hospital Premier como um hospital comunitário. E é verdade, há 10 anos a gente abre as portas do hospital para os idosos do bairro frequentarem o hospital, gratuitamente, fazendo atividades Tai Chi Chuan, yoga, falando mal dos maridos. Você sabe que essas mulheres, tem mulheres que é a primeira atividade social da vida. Elas são da época onde as bicicletadas eram apontadas na rua. Você lembra disso, né? Uhum. Quer dizer, as pessoas enchiam os falsos moralistas. Na minha família não há ninguém desquitado, né? Poderia ocorrer o que fosse, né? E aí você vê a vingança delas. Eu não me desquitei. Aí, quando falece cidadão, elas estão as viúvas alegres. Se livraram de um trauma. E temos também uma participação com a escola, onde o Emiliano ajudou a coordenar um coro com a EMF, a Escola Municipal José Carlos Dias, que é a 200 metros aqui do hospital. Então, o hospital procura devolver para a sociedade, que forjou o hospital, um pouco. Eu acho que cuidar de saúde não é ficar cuidando de doença. O capital intelectual que existe nas instituições de saúde, com um pouco de boa vontade e solidariedade, pode ser expandido além dos muros. Ter essa preocupação com a sociedade, não ter só a preocupação mercadológica, porque eu sempre pergunto aos profissionais que trabalham aqui, qual é a razão de uma instituição de saúde existir, se não for promover o bem coletivo? Se a gente, agora, para nossa desgraça, o capital chegou nos hospitais, a maioria do capital financeiro está tomando conta de hospitais, passaram a ser donos, acionistas de hospitais. Agora eu te faço uma pergunta singela. O que você acha que vai valer nesses espaços? Então, esse espaço cultural que o Premier construiu, eu posso te afirmar categoricamente, tem momentos da minha vida. Eu tenho tido a oportunidade, durante essa quarentena, de rever cerimônia com o Audálio Dantas, rever cerimônia com você, com o Serjão, com os amigos, rever o 4º Encontro Brasileiro, quer dizer, rever o lançamento de livros de amigos queridos. Então, no final da vida, quando a gente passar por essa vida, o que vai ficar são esses momentos.
Mais nada. É isso aí. Desculpa, Emiliano, se eu exagerei, eu estou um pouco... nada, exagerou nada. Emiliano, Amém. Amém. Emiliano, o que vai acontecer agora? Os músicos todos estão preocupadíssimos, você também, imagino, né? Tem algumas iniciativas aí de apoio a toda essa turma, os artistas técnicos, apoios. Eu tenho visto mais iniciativas dos próprios músicos se reuniram um fundo emergencial, né? Que eu entrevistei o pessoal que está fazendo esse fundo emergencial para ajudar os artistas. Outros estão desesperados fazendo lives de qualquer jeito porque querem se apresentar na internet e isso é importante para eles estarem se expondo e tal, né? Mas como disse aí o Samir, e você mesmo, né? Tudo vai mudar de forma radical e não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. E você tem visto alguma iniciativa que vale a pena mencionar aqui para nós, de apoio a todos esses artistas, os técnicos e tudo, que você acha que vale a pena? Porque nós estamos vendo aqui, não falamos de política até agora, né? Mas as políticas públicas do Estado de São Paulo, do município, são pequenas, né? Nós entrevistamos outro dia a Inti, que você conhece, a Inti Queiroz, que acompanha tudo isso. Tem algumas PLs aí que estão rodando na Câmara e na Assembleia para arrumar dinheiro para essa gente toda, né? Mas do governo federal não se espera nada, só se espera o caos, né? Porque eles estão disseminando o caos, né? Em todos os sentidos. Então, eu queria saber se você tem alguma iniciativa, você fala, olha, vale a pena mencionar o que você está imaginando com os seus colegas músicos aí. Eu sei que você tem vários grupos do Clube do Choro, do Movimento de Música e tal, por isso que eu estou te perguntando. Mas eu não... Se quiser saber de alguma coisa de dimensão pública, eu vou para a Inti mesmo. Mas vem cá, me alcançam muitos projetos bastante interpessoais, não é interpessoais, mas fala-se muito, não sei se o pessoal de fora do ambiente musical sabe disso, mas os músicos se reconhecem como uma categoria pouco unida, comparando com o teatro, comparando com outros trabalhos que são realizados sempre em equipes maiores, né? Então, a gente tem sentido as consequências dessa desunião e, talvez inversamente, o que eu tenho mais visto são grupos pequenos se ajudando e formando, como você falou, fundos de natureza privada. Isso. E então eu não consigo antever nada de ordem pública porque a gente não conta a própria história. A educação de dizer para que servem as musas, né? Ela não é contada. Então, realmente, do ponto de vista, a pergunta que o Samir fez sobre num hospital que é uma empresa que tem que dar lucro, qual é essa decisão que ele tomou para o Premier é uma aberração, né? Então, são outros valores. Então, eu não vou arriscar a bola de cristal. Como eu falei, sua primeira pergunta, eu ainda sinto que a curva só sobe. Eu realmente acho que vai mudar para pior o cenário. Eu não é isso mesmo, Samir? nada. A curva só sobe mesmo? Essas informações. Eu acho que as informações são dramáticas. A gente imaginou que ia chegar num platô agora em maio, já está transferido para junho, que já tem projeção para julho. Na medida que se rompe o isolamento, que é a única medida eficaz contra essa pandemia, e você tem esse governo federal desorientando a população, aliás, te dizer politicamente que nenhum tirano escapa do seu julgamento. Há genocida que foi preso em Paris depois de 27 anos, ditador de Ruanda. Então, eu espero ainda ver os responsáveis por esse governo pagarem por tudo que eles estão fazendo, por tudo. Porque é muito grave. Eu não tenho nem capacidade de dimensão pública para dimensionar tudo isso, mas é um genocídio. Na medida que se orienta para aglomerar e a única medida é não aglomerar, dá para dar a dimensão do que nós estamos falando, né? Então, isso tem que chegar em alguma corte. Eu vivo com essa esperança de que
esses governantes atuais paguem pelo que estão fazendo, porque ainda mais num país como o nosso, que é tão precária as coisas, você vê a situação. Eu vou te dizer uma coisa, não é bom alimentar ódio, mas eu estou assim revoltado com muita coisa, porque é muita irresponsabilidade. É muita irresponsabilidade. E agora estão preconizando o uso do hidroxicloroquina sem comprovação científica. E, como médico, eu posso te afirmar que tem inúmeros efeitos colaterais, não poderia ser usado indiscriminadamente, como está sendo proposto. Então, qual a conclusão que nós devemos chegar? Que há um plano para a eliminação da população brasileira? Eu não consigo raciocinar, eu não consigo achar nexo nessa ação. É dramático isso, visto daqui a algum tempo, não ficar admirado, falar como é que pode existir isso? Como é que as instituições... Eu vejo que o país sofre da fragilidade. Como é que a gente admite uma situação dessa, colocando a nossa população... Então, são números. Cada número é um pai, é uma mãe. Quer dizer, nós estamos naturalizando a morte das pessoas, banalizando. Quer dizer, imagina se alguém da nossa família falecesse. Agora, transforma isso em 20 mil famílias, que nós estamos chegando nesse número. Nós estamos falando... Quer dizer, Colibri, eu vou te dizer uma coisa. De verdade, é um pesadelo. Não dá para... assim, é o que eu te falei, não dá para dimensionar o que está sendo feito de ruim para esse país. Isso vai ter que ser apurado, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí, muita gente vai ter que responder por isso, que está colaborando com esse governo irresponsável. Não tem outra. E criminoso, né? Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Porque é terrível o que está acontecendo em termos de desorientação. É terrível. A gente, já orientando todo mundo junto, já é difícil. Imagina tendo duas orientações, quer dizer, baseado em que eles estão fazendo isso? Acho que nós somos hoje o pior país do planeta para se viver, meu. Quer dizer, além da pandemia, nós temos que enfrentar essa desorientação toda. Que coisa! E já chegamos a ser o país mais feliz do mundo. Quer dizer, ontem eu estava conversando com um amigo meu, perguntei, pô, não tem fundo esse poço? É isso aí. Bom, Emiliano, nós estamos no finalzinho. Doutor Samir, muito obrigado. Quero agradecer a tua participação. Força aí no Hospital Premier, no seu confinamento. Espero que dê tudo certo aí. Vamos na batalha. É uma ousadia mesmo que você está fazendo, doutor Samir, importante mesmo. Não é qualquer um que faz, né? Porque o cara pode mandar os outros fazerem, mas ele assumir e ele ficar confinado também no hospital é uma atitude muito importante, muito louvável. Parabéns, doutor Samir. Já sou seu fã faz tempo, agora mais. Emiliano, diga lá. É importante frisar que essa decisão do Hospital Premier, do doutor Samir, ela atingiu o 100% de eficácia, né? Eles fecharam em tempo de proteger. É muito alentador ter que ali não tem nenhum caso. A comemoração dos 14 dias, ali primeiro foi quando o Samir dormiu pela primeira vez. Ele já está revelando bastidores aí, Samir. Não era para revelar bastidores, mas tudo bem, pô. Vamos lá. Mas eu senti que você queria cumprir um pouco a leveza. A rádio não é para é a música também, né? O que nós fazemos, gente? O que nós fazemos aí nada mais é do ensinamento que eu tive com vocês todos aí, com os músicos, todos os amigos, né? Doutor Samir também. A gente faz isso, a memória afetiva é todo dia trabalhada na hora do rango. Você foi no programa e é assim. Nesse Colibri na quarentena é uma forma de conversar com os amigos para fazer reflexões, né? E hoje, com a ajuda do Dr. Samir, a gente está se aprofundando em questões do dia a dia, né? Médicas mesmo, né? E da música. Então, acho que o que a gente está fazendo é o que eu aprendo com vocês, a gente coloca na rádio lá. Não estou fazendo nenhuma novidade, não. Mas eu tenho o prazer de ter conhecido todos vocês e estar conhecendo sempre, aprendendo com vocês a cada dia.
o Emiliano, o Ivan Vilela, Toninho Carrasqueira, vamos falar, né, de todas essas grandes figuras. Elifas Andreato, todos os amigos, Sérgio Gomes, todos os amigos que nos ajudam a entender melhor esse momento e levar com uma certa leveza, né, o que é possível no rádio, né, no rádio e aqui no YouTube. Bom, vamos terminar com música, senão o Samir vai chorar. Ele está combinando. Deixa eu só contar uma parábola, uma história bonita. A gente falou das instituições e da função da música no Hospital Premier. A fragilidade das instituições tem a ver, da nossa consciência como povo, tem a ver com a gente se lembrar pouco. A gente dá pouco lugar nessa conexão por meio dos nossos símbolos, e é para isso que a arte serve. Acho que tem um encarte da Mônica Salmazo, acho que é do disco Trampolim, em que ela conta a história. Os deuses do Olimpo foram chamados para admirar a obra de Zeus, que tinha acabado de criar o mundo, e aí ele apresenta e todo mundo, mas tinha um camarada lá meio pentelho, ele falou, mais ou menos. O que aconteceu? Por que mais ou menos? Ele falou, o senhor fez essa coisa maravilhosa, mas os seres humanos não sabem da sua origem divina, não sabem que foram feitos por você. Aí Zeus foi lá e criou as musas. Pronto. Então as artes, elas servem para nos reconectar. E é por aí que a memória, a festa, elas nos renovam para a batalha. E, para quem não sabe, o que o Colibri falava da entrega, da formação desse centro cultural, é que os Jardins de Soraya, ergueu-se ali um teatro lindo, especial, belíssimo, que está, assim, a música pelo Giba Juarez, Giba Donato e Juarez Travassos, que desde a fundação do hospital correram os corredores, a música sempre esteve lá, antes de ser formação de outros exemplos, e aí isso foi ganhando monumentalidade até que se construiu há uns 3 anos um grande teatro e que acontecem coisas lindas ali. Se você pediu música, então teve na inauguração do Instituto Premier de Educação e Cultura, a gente fez uma apresentação do meu disco atual que acabou de ser gravado pelo selo Sesc. Era uma prévia ainda, sem as colaborações muito importantes do Roy Pardo e do Javier Colina, do Umbana, mas a gente fez ali nos palcos do Jardim de Soraya uma das músicas do disco, que se chama Las Minas, que é um encontro das Minas Gerais com o flamenco, uma buleria muito brasileira, que foi na inauguração do Instituto Premier ali, para honrar as músicas, para nos lembrar da natureza da vida. E as minas, Las Minas e as musas, tudo mais, tudo junto. Eu falo que o Jardim de Soraya... Isso, o Jardim de Soraya eu falei como o centro cultural, porque eu acho que é um centro cultural, além do espaço, né, para música e tal, um centro cultural que já teve lançamentos de livros e outros espetáculos. É um grande centro cultural, além de ser um espaço para música dedicado à música. Mais uma vez quero agradecer os dois, Emiliano Castro, querido, Dr. Samir Salman, sempre firme e forte aí. Continue na sua luta aqui, nós estamos com você. Precisar qualquer coisa, nós mandamos um delivery aí para você de árabe, viu? Eu sei que você gosta. Mandamos quibe aí, uns quibe, umas esfirra. E tá tudo certo. Emiliano, que precisar também. Emiliano segurando a onda com as crianças aí em casa, né? Que não é fácil também, o cara tem que se desdobrar, né? Em casa também tem muita tarefa. Eu tenho o privilégio aqui de ter a família aqui comigo também. Então, muito obrigado e vamos terminar com Las Minas e a participação aí do Emiliano. Mais uma vez agradecendo vocês por esse belo programa que vocês me ajudaram a fazer hoje, tá bom? Os nomes dos músicos, para não roubar o nosso tempo, estão nos créditos. Tá legal. Abração. Obrigado. Abraço virtual. Abraço virtual. Abraço virtual. Vamos lá. Aê, valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Catamatulho trago, taco batuque tenta, o tempo lento e o trato manso das Gerais. Catamatulho trago, taco batuque tenta, o tempo lento e o trato manso das Gerais.
manso da geral.
Viva as almas poderosas e generosas que nos trouxeram até aqui essa noite. Muito obrigado. O programa termina aqui, mas segue a programação da Rádio Brasil Atual com a Hora do Rango, hoje reapresentando uma entrevista com a cantora Izzy Gordon. Fique com a gente.